Fala pessoal, a gente está na área aqui para falar de um assunto que gerou polêmica, né? Já que hoje tem jogo de seleção brasileira, às 10 da noite o Brasil enfrenta o Chile pelas eliminatórias da Copa. Um dos jogadores, um dos 9 jogadores que foram convocados, né? Depois que os atletas que disputam a Premier League foram vetados, né? Depois da não permissão da Premier League para que os jogadores pudessem se apresentar à seleção brasileira, um desses jogadores não se apresentou. Eu estou falando de Matheus Nunes. Jovem jogador brasileiro, mas que nasceu no Rio de Janeiro e desde os 13 anos atua no futebol português. Aliás, desde os 13 anos ele mora em Portugal e atua no futebol português. É jogador do Sporting. E a pergunta que não quer calar, Matheus Nunes vai jogar na seleção brasileira ou vai se naturalizar? Aliás, ele já é, né? Já tem a cidadania portuguesa. Vai jogar na seleção brasileira ou na seleção portuguesa? E aqui comigo o André Coutinho, devidamente trajado para falar de seleção portuguesa, de Matheus Cunha. Matheus Cunha não, né? Matheus Nunes. Ô Coutinho, eu quero saber, você já veio com essa camisa aí porque você tem certeza que ele vai jogar, vai vestir a camisa de Portugal? Tudo bem contigo, meu velho? Fala, Beto, todos aí na audiência de mais um vídeo do Live Futebol BR. Exatamente por isso, eu diria que 99% de certeza que Matheus Nunes será jogador da seleção portuguesa e não da brasileira. E eu falo por quê, viu? Como você disse, desde os 13 anos ele joga em Portugal, ele fez toda a sua base no Estoril, né? Hoje jogador do Sporting, da capital, atual campeão português. E tendo aí possibilidades, é titular do time hoje, ele com certeza deve optar pela seleção portuguesa. Apesar de muita gente estar falando que ele já está certo, que ele já recebeu a proposta pelo Fernando Santos, né? O próprio Fernando Santos não disse nada. E o Tite deu aquela desbaratinada, falando que é tudo questão da Covid, porque ele não se vacinou. Será, meu caro craque Neto? Ah, é isso que eu quero ouvir. Você que não acompanhou, então veja o que disse Tite. A parte do Gabriel Nunes, eu vou te dar uma informação. Desculpa, Matheus Nunes, eu vou te dar uma informação. Antes da convocação, Juninho conversou com ele. Eu estava ao lado do Juninho, conversei com o Matheus, parabenizamos, inclusive, porque era a data de aniversário dele. Eu estou te dando informação, eu não estou te dando... Eu estou te afirmando uma coisa que nós vivenciamos e do quanto prazer ele tinha, de quanto orgulho de vir para a seleção brasileira. Depois conversamos ainda mais uma vez e ele colocou de que não veio porque o fato da vacinação e do período de 40 dias impossibilitava essa situação de vir, de sair, de retornar nos seus 2 jogos subsequentes. Então, eu estou te informando algo que aconteceu veridicamente. Tá aí o Tite te informando vocês que acompanham o Live Futebol BR. Bom, já que ele falou em informação, para quem não sabe, o que o Matheus Cunha teria falado ali com o Tite é que ele não tem completa a vacinação e ele teria que ficar, para voltar para Portugal, ele teria que ficar na quarentena, no período de quarentena. E aí ele ia perder 2 jogos importantíssimos do esporte, isso é fato. Ele ia perder o jogo contra o Porto, clássico contra o Porto do Campeonato Português, e a estreia na Champions League contra o Ajax. Esses jogos no dia 11 de setembro e no dia 15 de setembro. Ele perderia esses 2 confrontos. Porém, o técnico do Sporting, que é o Rubem Amorim, também deu uma entrevista à imprensa portuguesa dizendo que não teria problema por ele, que o Matheus poderia sim defender a seleção brasileira, que não iria utilizar esse jogador, não seria fundamental, enfim, que não teria problema de defender a seleção brasileira, mesmo com esses 2 jogos aí na sequência do Sporting. Coutinho, e aí, como fica essa história? O Tite fala que o jogador, eu não quero perder os 2 jogos e tal, por conta da vacinação. Aí o técnico do Sporting vem e fala, não, se ele quiser pode defender a seleção brasileira, não tem problema nenhum por mim. Como é que fica essa história? A gente lembra, Neto, do caso do Mário Fernandes, né, para deixar de exemplo, né? O Mário Fernandes ele foi convocado para a data FIFA pelo Felipão, se eu não me engano, e não aceitou. Por quê? Porque ele ia para jogar na seleção russa. Se ele jogasse pela seleção brasileira na data FIFA, eliminatórias, ele não poderia defender outra seleção.
Então eu acho que a prioridade do Matheus Nunes é realmente a seleção portuguesa. E mesmo o treinador dele afirmando, né, o Rubem Amorim afirmando que ele poderia ir para a seleção brasileira, que depois daria um jeito na escalação, eu acredito que ele teve aquela conversinha com o Fernando Santos, que chegou alguma coisa, o empresário dele talvez tenha chego, falado, ó, dispensa essa convocação do Brasil, porque se você jogar, depois não é garantido que você vai ser convocado pelo Tite, porque a gente sabe que o Matheus Nunes só está na lista hoje por conta dos desfalques, né? E talvez na seleção portuguesa tenha alguma chance. E a gente sabe que a seleção portuguesa hoje, apesar de ser uma seleção fortíssima, está tendo alguma dificuldade em renovar. O próprio João Mário foi convocado, cara que não foi para a Copa de 2018, mas não foi para a Copa agora, né? Então, ele voltou a ser convocado agora jogando no Benfica. Tem jogadores ali que estão em final de carreira na seleção também. O próprio João Moutinho, né, que joga ali na posição do Matheus Nunes. Então eu acho sim, eu tenho certeza que o Matheus Nunes tem essa prioridade pela seleção portuguesa, usou essa justificativa da vacina aí, que é justa, é super válida para ser desconvocado pelo Tite, mas também tem essa questão por trás da seleção portuguesa, apesar do Fernando Santos não confirmar nada, eu tenho quase certeza aí que ele vai defender a seleção portuguesa. Só se acontecer algo muito diferente para ele escolher o Brasil. Boa, boa. O Matheus Nunes, que está na sua tela aí, que tem 23 anos, desde os 13 anos, né? Mora em Portugal. Você falou do Fernando Santos, que é o técnico da seleção portuguesa. Ele que evitou comentar sobre esse assunto, né? Ele foi lá, deu aquela desconversada, falou: na próxima convocação falaremos sobre isso. Não quero falar disso nesse momento, né? Portugal também envolvido nas partidas das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Mas eu quero te perguntar o seguinte, Coutinho. Matheus Nunes, 13 anos, sai do Brasil, vai morar em Portugal, constrói toda a sua carreira no futebol português. Tá aí, é um meio-campista, né? Para quem não sabe, 23 anos, sendo um dos jovens destaques deste Sporting. E agora, e tem a cidadania portuguesa também, né? Tem a nacionalidade portuguesa, pode ser convocado também pela seleção de Portugal. E aí vem uma convocação para a seleção brasileira. E aí ele rejeita. Eu te pergunto o seguinte: se você estivesse na. Ele rejeita, né? Eu estou tentando encontrar outra palavra, mas ele rejeita, porque ele tem a questão da vacinação, dele não poder voltar para disputar 2 jogos importantes pelo esporte e tudo mais, mas ele disse não. A verdade é que ele disse não à seleção brasileira. Você, no lugar dele, com esse histórico que eu acabei de passar, desde os 13 anos, morando em Portugal, começando a jogar futebol em Portugal, tendo a oportunidade de jogar futebol em Portugal, defendendo a camisa do Sporting, com possibilidade de ser convocado futuramente, num futuro bem próximo, pela seleção portuguesa. Você faria o quê? Aceitaria, atenderia ao chamado de Tite e vestiria a amarelinha, ou ficaria em Portugal mesmo e tentaria uma vaga na seleção portuguesa com essa belíssima camisa, inclusive, que você está vestindo? Inclusive não dá para ver, mas tem meu nome atrás, né? Eu acho que isso já responde. Né? Não, então, Neto, eu acho que nós como brasileiros, a gente nasceu aqui, eu não sei você, mas eu vivo aqui desde que eu nasci, eu nunca saí do país, então a gente tem uma visão um pouco ufanista da questão, né? Só que assim, essa lição, essa prática de se colocar no lugar do cara. Igual você disse, ele foi para Portugal com 13 anos. Ele fez toda a carreira dele lá. Hoje ele tem 23, está quase com o mesmo número de anos em Portugal do que no Brasil. E tem toda aquela questão da identificação, né? Hoje em dia a gente fala tanto em você se identifica com o quê? Qual é a sua identificação? Eu acho que não tem problema nenhum se ele se achar mais português do que brasileiro, por ter feito a carreira lá, porque vai viver talvez mais a vida dele em Portugal do que no Brasil, dele vestir a camisa vermelha. Eu acho que é uma escolha muito justa, muito acertada da parte dele, justamente por isso. Um outro caso que causou polêmica foi o Diego Costa também, para a gente exemplificar. Sim. Ele saiu não tão novo quanto o Matheus Nunes para a Espanha,
Ele fez a categoria de base aqui no Brasil, só que ele atuou profissionalmente na Espanha. E o Felipão, os treinadores, o Mano Menezes, não deram chance para ele no seu auge no Atlético de Madrid. Quem deu a chance foi o Vicente Del Bosque. Então ele aceitou de maneira justa, eu concordei com ele na época. Então, se o Matheus Nunes vier aceitar o convite da seleção portuguesa, eu vou achar mais justo ainda, por toda essa questão que envolve o tempo que ele está lá, sua carreira desde a categoria de base até profissional, o fato dele ser campeão português por um time como o Sporting, né, ser titular do Sporting hoje, ter essa identificação com a torcida, e com certeza o sobrenome Nunes é um sobrenome português, né? Ele tem origem. Então ele tem muito parente ali, antecedentes dele, que são portugueses também. Então acho super justo, super digno ele fazer essa escolha. O que muita gente reclama é justamente pela visão fanista. Ah, mas o Brasil, seleção pentacampeã. Mas, cara, quanto jogador, por exemplo, na França, na seleção francesa, são nascidos na França? São muitos jogadores que são nascidos na África e que vão para lá jovens, que é o mesmo caso do Matheus Nunes. O próprio Benzema é da Argélia. Pogba, eu acho que é francês, mas o Mbappé é camaronês, por exemplo, né? Mas fez sua carreira inteira na França. Então, é a mesma situação. A seleção chilena, né, que o Brasil enfrenta hoje às 10 da noite pelas eliminatórias sul-americanas, tem lá o Brereton, que é nascido na Inglaterra. Aliás, ele não joga hoje, inclusive, pela imposição aí da Liga Inglesa, né, da Premier League, enfim, de não permitir que os jogadores se apresentassem às suas seleções, em algumas seleções, no caso a seleção chilena, mas o Brereton também é desfalque, ele é jogador do Blackburn, que joga na segunda divisão do futebol inglês, a Championship, mas ele é nascido na Inglaterra, a mãe dele é chilena, mas ele é nascido na Inglaterra e acabou defendendo as cores da seleção chilena, La Roja. Situações diferentes, né? Mas eu também concordo contigo que isso é uma decisão muito pessoal, né? E é fácil para a gente falar que, se fosse eu, jamais não defenderia a seleção brasileira. Mas é diferente, né? É diferente. Matheus Nunes, 13 anos morando em Portugal, cresceu lá, fez toda a sua carreira por lá, tem sim uma identificação e é óbvio, não vejo de outra forma. Acho que tanto ele, isso na minha opinião, mas tanto ele quanto o Diego, que você citou, e outros tantos jogadores, pensam muito na hora dessa escolha. Pensam muito. Pensam na pátria, onde nasceram e tudo mais, a não ser que tenha ido embora muito, muito cedo. Mas tá aí o Matheus Nunes, que é do Rio de Janeiro, nasceu no Rio de Janeiro, mas tem cidadania portuguesa e está muito perto de vestir a camisa da seleção de Portugal. Ele que já disse não à convocação de Tite. A alegação, muito justa por sinal, foi a questão da vacinação, né? Sem ter completado a vacinação contra a Covid, ele acabaria tendo que ficar um período de quarentena para voltar para Portugal e perderia 2 jogos importantíssimos com a camisa do Sporting contra Porto e também contra o Ajax pela Champions. Justíssima a alegação dele, mas parece realmente que Matheus Nunes vai vestir a camisa de Portugal. Essa belíssima camisa, aliás, que André Coutinho está vestindo. Coutinho, muito obrigado, viu, pela sua participação nesse vídeo aqui. Sensacional, espero contá-lo contigo mais vezes. Galerinha que está com a gente aí, seguinte, senta o dedo no like, deixa o seu comentário também no vídeo. Se você não está inscrito no canal ainda, no Live Futebol BR, já se inscreve, ativa todas as notificações para não perder nada, como esses vídeos aqui que a gente solta durante o dia. E eu quero saber, deixa aí o seu comentário. Se você fosse o Matheus Nunes, você aceitaria um convite de Portugal, o convite do Brasil? Por qual seleção você jogaria? Deixa nos comentários, não esquece de deixar o like e a gente volta, hein? O programa tá valendo nessa sexta-feira, às 10 da manhã, trazendo tudo sobre o jogo entre Brasil e Chile pelas eliminatórias sul-americanas. Valeu, Coutinho! Valeu, galera!